Evangelhos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas que discutiam ali com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra e pelos episódios que aconteceram quando tu estavas andando entre o povo aqui na terra, na Palestina, e muitos episódios, muitos acontecidos servem como lições, e sempre há aprendizado para a nossa vida e também para fortalecer a nossa fé. Fala conosco ainda nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesta passagem bíblica, eu quero falar dizendo que Jesus está te vendo. A Bíblia aqui diz, irmãos, que quando Jesus se aproximou dos discípulos, ele estava lá no monte a orar, no monte da transfiguração, com mais 3 discípulos, e quando eles desceram, eles viram uma grande multidão, e dentre a multidão saiu um homem que estava passando por um momento complicado na sua vida, porque o seu filho estava numa situação difícil na vida. E Jesus viu a multidão, mas não só a multidão, ele viu aquele homem que saiu, e aquele homem estava vindo com o coração quebrado. Pensa, irmãos, num pai e numa mãe que não suportavam mais o que se passava dentro do seu lar, porque nasce um menino, e principalmente para o judeu, um menino, e o primeiro, é tudo o que eles querem na vida. E quando nasce aquele menino, aquele pai tem sonho, aquele pai tem projetos, aquele pai começa a projetar o futuro daquela criança.
E aquele pai estava fazendo de tudo para que o futuro daquela criança fosse o melhor possível. E como uma tradição judaica, o primogênito é aquele que recebe até uma bênção maior, porque ele também, quando crescer e for grande, casado, enfim, é ele que vai cuidar dos pais, tem a responsabilidade de cuidar dos pais. Então, o projeto daquele pai, o sonho daquele pai, estava naquele menino. E aquele menino foi desenvolvendo, mas ainda na pequena idade, quem sabe aí 1 ano ou 2 anos, a Bíblia não fala, mas desde criança, quando os pais estavam todos felizes, projetando o futuro daquela criança, eles começam a perceber alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha começou a invadir aquele lar. Porque aquela criança que estava crescendo naturalmente, na normalidade de qualquer criança, mas de repente, aquela criança começou a ter atitudes estranhas. Meus queridos, a bem da verdade, o diabo invadiu aquele lar, invadiu aquela casa, e estava arrebentando com aquela família, porque o diabo resolveu destruir aquele pai através do seu filho. E nós vemos que agora aquela criança continuou crescendo, mas numa possessão demoníaca tão terrível, que os pais tinham que vigiar aquela criança 24 horas por dia, todo dia. Não havia mais sossego naquele lar, porque quando o pai estava ausente, a mãe tinha que cuidar. Quando a mãe estava cansada, era o pai, porque o diabo se apoderava daquela criança, e ora jogava na água, ora no fogo, e alguém sempre tinha que estar cuidando daquela criança, porque o diabo veio para arrebentar com aquela família. E no auge do desespero, aquele pai, com o coração doído, quebrado, ele pede até socorro aos discípulos, e os discípulos também não puderam fazer mais nada. Aquele pai não suportava mais tanto sofrimento, e quando Jesus veio descendo e viu a multidão, aquele pai sai do meio da multidão, enquanto os escribas estavam ali discutindo alguma coisa. Aquele pai, que as esperanças tinham ido embora, aquele pai desesperado, ele sai do meio da multidão, porque ele tinha colocado a esperança naquela criança, mas a esperança daquele pai se esvaiu como areia no meio dos dedos, como aquele pai perdeu a esperança, como um castelo de areia que se desmorona. Tudo desmoronou-se, e aquele pai não sabia mais o que fazer, e agora corre para Jesus. E Jesus olha para aquele pai, e Jesus conhece, percebe a aflição daquele pai. Aquele pai, ele chega até Jesus, e ele começa a abrir sua alma, a derramar seu coração. Ele trouxe o filho possesso desse espírito mudo e surdo, e ele diz: olha, se tu podes fazer, faça alguma coisa. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que está aqui nessa noite, quem sabe não é o teu caso de ter dentro da tua casa uma possessão demoníaca, mas quem sabe você está aqui aflito, angustiado e até desesperançado. As esperanças se foram. Você tinha projeto, você tinha planos, você tinha projeto
de estudo, você tinha projetos materiais, seculares, financeiros, você tinha projetos melhores para a tua família, no teu casamento, você tinha sonhos, mas no decorrer dos anos, os dias, as coisas estranhas aconteceram, ou teus sonhos não deu certo, não foi como você planejou, e isso arrebentou com você, e hoje você vê teus sonhos que ruíram-se, como castelo de areia. E você está aqui nessa noite, eu quero dizer, assim como Jesus viu aquele homem aflito e angustiado no meio da multidão, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus está te vendo. O teu desespero, a tua aflição, a tua angústia, Jesus sabe como, quem sabe, você chegou aqui nessa noite, ou como tem sido teus dias, de altos e baixos, de momentos de confiança, momentos de incertezas, momentos de crer e momentos de, quem sabe, não crer em nada. Você tem que entender que Jesus está vendo você, Ele te conhece, mesmo que o inimigo queira dizer que não, e você muitas vezes tem dito: parece que Deus se esqueceu de mim, e há momentos que parece que o céu é de bronze, e parece que você está sozinho, mas Jesus está vendo você. Você, querido irmão, você, amigo que chegou aqui nessa noite, você não é um acidente, você não está nesse mundo porque foi apenas quem sabe até você acha, eu vim ao mundo não sei porquê, e quem sabe você acha que foi por um acaso. Até pode ter sido por descuido do teu pai e tua mãe, que não planejaram o teu nascimento, mas você não está nesse mundo por acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito com você. Você não é demais nesse mundo. Você está aí porque Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem um projeto na tua vida. Jesus se importa com o teu problema, sim. No meio da multidão, Jesus questionou os escribas, mas ele veio e deu atenção para aquele pai aflito e angustiado. Jesus ouviu o clamor daquele pai, a petição daquele pai, e a petição daquele pai foi uma petição, primeiro, de abrir o coração, de derramar a sua alma aflita, cheia de angústia, cheia de lágrimas. Ele derrama a sua alma ao Senhor, e ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, eu não suporto mais o sofrimento. Ele diz: nós não suportamos mais o sofrimento. Quer dizer, quando ele diz nós, ele está dizendo eu e a esposa, não suportamos mais em ver o sofrimento do nosso filho. A Bíblia mostra aqui na passagem que nós lemos, que aquele pai abriu o seu coração, derramou a sua alma, e com lágrimas, ele fala todo o sofrimento que estava acontecendo no meio da sua família. Ele abre a sua alma, ele derrama o seu coração. Nós vemos aí que entre a multidão ele trouxe o filho, e ele diz: aonde quer que o apanha, esse espírito faz com que lança ele por terra, e ele espuma, ri os dentes, vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que o expelisse, eles não puderam. Irmãos, há coisas que é só Jesus, há coisas que é só Jesus, e Jesus está aqui nessa noite. Muitas vezes você já falou, já pediu, já abriu teu coração para alguém, você já foi aconselhado, mas tem coisa, irmãos, que é
a intervenção direta de Jesus. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui. Assim como ele viu entre a multidão aquele pai aflito, cheio de angústia, com lágrimas, ele colocando o seu problema para fora. Há momentos que você precisa fazer isso, abrir teu coração ao Senhor, derramar tua alma perante o Senhor. Você tem dito muitas vezes, quem sabe até nas tuas orações: ah, Deus, ninguém se importa comigo. E até você tem dito: parece que Deus se esqueceu de mim. Não, não diga isso não. Deus não esquece dos seus. Ele diz: olha, pode até uma mãe, que é difícil, mas pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus. Faça como esse pai que abriu seu coração ao Senhor. Há momentos na tua vida que você precisa derramar a tua alma perante o Senhor. Você diz: mas pastor, por que preciso eu derramar minha alma perante o Senhor? Deus não sabe, Deus não é poderoso, Ele não sabe dos meus problemas? Deus, Ele sabe todos os teus problemas. Mas quando você derrama a tua alma, você está mostrando que você depende dEle. É uma dependência, eu dependo dEle. Porque Deus trabalha desta maneira. Ele deu o livre-arbítrio e Ele vai abençoar e vai te ajudar quando você mostra que você depende dEle, que você precisa dEle, que não há soberba, que não há arrogância no teu coração, mas quando a alma derramada, um coração, uma vida humilhada perante o Senhor, é realmente o canal para ser abençoado, é o canal para você receber a bênção do Senhor. Irmãos, você precisa entender que quando aquele pai derrama a sua alma e seu coração e conta toda a necessidade, e ele diz, irmãos, ele vai dizendo e vai falando e dizendo de todo o problema, e ele diz: olha, quando ele derramou sua alma ao Senhor, quando ele contou toda aquela necessidade, Jesus disse uma coisa para ele: trazei-me cá, trazei essa criança aqui, porque a criança não estava próxima ao pai. O pai saiu dentro da multidão, a criança, por certo, ficou lá junto com a mãe, a multidão estava vindo, e o homem saiu dentro da multidão, ele, como o pai, saiu, e ele começou a falar com Jesus tudo o que estava acontecendo, e Jesus disse: trazei-me aqui. Irmãos, Jesus está dizendo para você nessa noite, você tem orado, você tem suplicado, você tem clamado, e Jesus, se você derramar sua alma, seu coração perante o Senhor, há um momento que Ele vai dizer: trazei-me aqui esse problema. Coloque esse problema nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor há esperança. Nas mãos do Senhor esse problema vai ser resolvido. Traze todo o teu problema e coloque nas mãos do Senhor. Derrame o teu coração e você vai ver o que vai acontecer. Jesus disse para aquele pai, depois que trazei, e eles trouxeram a criança. E foi interessante que quando eles trouxeram a criança até Jesus, o Espírito se apoderou da criança. Porque o diabo vem, irmãos, para querer confundir, querer distorcer as coisas de Deus, e confundir e colocar dúvida no coração das pessoas. E quando a criança chega próximo a Jesus, o Espírito toma conta daquela criança, e aquela criança se revolvia, espumava, ria os dentes, e quem sabe o povo já estava dizendo: ué, Jesus mandou trazer a criança e a criança ficou pior.
Irmãos, é isso que o diabo tenta colocar na mente de muitos crentes, infelizmente. Você começa a campanha de oração, a campanha de jejum, ou faz um voto de ser mais crente, ou ser dizimista, fiel, e quando você faz o voto, parece que a coisa fica pior, e tem crente dizendo, parece que fica pior. Irmãos, tem crente que diz, eu fiz a campanha de oração, daí parece que, não, irmãos, só parece que ficou pior, porque o diabo vem para confundir, irmãos. O diabo queria confundir o coração desse pai e dessa mãe, e no começo até confundiu, irmãos, porque a criança se revoltia. Olha como o diabo trabalha, irmãos. O pai traz a criança para Jesus libertar, e o diabo toma posse da criança. A criança ficou pior. E o povo, e quem sabe o pai estava confuso. Viemos a Jesus e a coisa ficou pior. Só parece que ficou pior, irmãos. E nós vemos, irmãos, que Jesus disse para aquele pai: olha, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aquele pai confuso, olha como que é a coisa. Quando Jesus disse isso, o pai disse: eu creio. Mas quando ele viu o seu filho revolvendo, espumando, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E outras palavras, disse: Senhor, eu creio, mas o que eu estou vendo aqui, veio uma dúvida, veio uma incredulidade no meu coração. Eu não consigo ver meu filho liberto. Em outras palavras, é isso que ele queria dizer. Irmãos, muitas vezes acontece assim, você está passando uma luta, um problema, você vem e ora, pede oração, e parece que a coisa fica pior, parece que não se resolve. Você até crê na palavra, você crê em Jesus, você crê em Deus, você crê nos milagres que o Senhor fez, mas você muitas vezes diz: eu creio que Deus cura, eu creio, mas eu não consigo crer que Deus vai fazer isso na minha vida. Porque é mais fácil, irmãos, nós crer naquilo que Jesus faz na vida do outro. Agora, quando é nós que estamos passando por problema, parece que é tão difícil. E alguns começam a dizer: a minha fé não alcança. Mas você precisa fazer como esse pai. Esse pai foi sincero. Ele só: eu creio. Mas tem momentos, Deus, é isso que ele quis dizer, mas tem momentos, Deus, que eu duvido. E daí sabe o que ele disse? Senhor, ajuda na minha incredulidade, porque eu creio, mas vendo o meu filho, a situação que ele está aí revolvendo, eu já não estou crendo mais em nada. Eu estou incrédulo, me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, há momentos na nossa vida de cristão, de crente, que nós temos algum tipo de incredulidade. Há momentos na nossa vida que nós não duvidamos do que Jesus fez, nós não duvidamos do que aconteceu, que está registrado na Bíblia, nós não duvidamos dos milagres que aconteceram na Bíblia, mas quando é para acontecer um milagre na nossa vida, irmãos, a gente parece que falta fé, e a gente duvida, e a gente se conforma em dizer: a minha fé não alcança. Mas aquele pai, ele foi sincero, foi tão sincero que a Bíblia diz que ele repetiu, irmãos, e a Bíblia diz que aquele pai, com lágrimas, irmãos, aquele pai com lágrimas, ele diz, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas depois ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Em alguma tradução diz incredulidade, outra: ajuda-me na minha falta de fé. Parece uma contradição, porque ele diz: eu creio, e daqui a pouco ele diz: mas ajuda na minha falta de fé. Porque quando Jesus, se tu crer, se tu podes crer, tudo é possível. Ele diz: eu creio. Mas quando ele olha para a situação, ele diz: Senhor, faltou fé, ajuda-me na minha fé. Irmãos, aqui está o retrato, muitas vezes meu e teu. Aqui está o retrato, muitas vezes, da tua vida. Muitas vezes
você está crendo nos milagres, crendo no que Deus fez, crendo que Deus está abençoando o irmão, no testemunho que o irmão contou, mas quando é para você receber uma vitória, para você receber a bênção, para você receber um milagre, falta fé. Mas, irmãos, não tenha vergonha, não tenha receio de fazer como esse pai. Esse pai, a Bíblia diz que com lágrimas, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha fé, ajuda-me na minha falta de fé. Há momentos, Senhor, que falta essa fé, para eu ver o milagre na vida do meu filho. Ele foi sincero, e a Bíblia diz com lágrimas. Você, quem sabe, precisa fazer isso, com lágrimas, chegar diante do Senhor, dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, que há momentos eu preciso da vitória, eu preciso do milagre, eu preciso ver a ação de tua parte na minha casa, nos meus negócios, na minha vida, na minha família, mas eu não duvido dos milagres da tua parte, mas a minha falta de fé para ver esse milagre que eu preciso, parece que falta fé. Me ajuda, Senhor. E se você for sincero, derramando tua alma, tuas lágrimas perante o Senhor, Deus vai te abençoar. Aleluia. Enquanto o pessoal estava o diabo veio fazer isso, veio para confundir, veio para o povo dizer: olha, ele trouxe a criança a Jesus, ficou pior. Irmão, não aceita isso, não fica pior não. Quando chega perto de Jesus, as coisas não ficam pior, as coisas são resolvidas. Quando o pessoal, quem sabe, já estava murmurando, levou a Jesus, ficou pior. E de vez em quando alguém murmura: está indo na igreja, é dizimista, é fiel, e a coisa parece que ficou pior na casa dele. Só parece, irmãos, só parece, porque lá no fim você vai ver o resultado daquele que serve a Deus, aquele que não serve, aquele que é fiel para aquele que não é fiel. Aleluia. E agora Jesus, quando viu já aquele alvoroço, Jesus disse para aquela criança, aquele garoto que era um adolescente: sai, espírito mudo e surdo, sai. Irmãos, Jesus disse uma coisa tremenda. Ele disse: sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Sai e não volte mais. Porque o diabo é terrível, irmãos. Porque se deixar alguma brecha, ele volta. Mas aqui Jesus fechou todas as brechas. Nessa criança tu não vai voltar mais. Sai e não volte mais. Quando a criança estava revolvendo, o povo já querendo murmurar, o pai com a falta de fé, Jesus disse: sai e não volte mais. Mas agora, irmãos, a fé é testada, porque quando Jesus sai e não volte mais, o espírito mudo e surdo saiu. E a Bíblia diz que o garoto ficou como morto. E agora, olha o que o diabo tenta fazer, irmãos. O diabo tenta querer desqualificar aquilo que Deus faz na nossa vida. E o povo já estava dizendo: morreu. Trouxe para Jesus, Jesus acabou de matar. É isso que ele estava dizendo: morreu. Jesus matou a criança. O diabo veio para distorcer, irmãos, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não aceite. E a Bíblia diz que o povo já estava murmurando: morreu a criança. E quando Jesus viu assim o povo murmurando, Jesus pegou na mão do garoto e disse: levanta. E ele levantou. Aleluia. Liberto, transformado, curado. Levantou completamente são, completamente liberto. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito, e ele, clamando, se agitou, saiu, e Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmãos,
Imagina aquele pai. Quando nasce aquela criança, aquele menino, tinha sonhos, projetos, e tudo estava envolvido com aquela criança. Os sonhos e projetos desse pai foram ruindo-se como um castelo, como areia fugindo entre os dedos. E aquele pai não tinha mais esperança. E ele fala para Jesus do sofrimento: ajuda-nos no nosso sofrimento. Era o pai e a mãe que estavam sofrendo. Aquele pai e aquela mãe, o pai não tinha mais esperança. Mas agora, o filho liberto, Jesus entrega aquela criança para o pai, liberta, transformada. Aquele pai voltou a sonhar. Aquele pai voltou a ter projeto para aquela criança. Aquele pai começou a ver os seus sonhos serem renovados. Os sonhos que estavam perdidos foram resgatados. E aquele pai continuou agora a ter projetos, ter sonhos para a vida daquele garoto. Tudo isso porque Jesus estava vendo o sofrimento daquele pai. Entre a multidão, Jesus viu aquele homem que estava sofrendo. Entre as multidões, Jesus está vendo você. Quem sabe você tinha sonhos e projetos, mas no andar da caminhada, os projetos e sonhos ruíram-se pelos problemas que surgiram na tua caminhada. E você já não consegue mais sonhar, já não consegue ter esperança de ver, quem sabe, teus sonhos realizados. Mas você chegou nessa noite e Jesus está aqui para fazer com que os teus sonhos venham ser renovados, e você volte a sonhar, e você volte a ter projetos, porque Deus tem um projeto para a tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. Eu não sei qual o projeto que se esvaziou da tua vida. Você tinha um sonho, quem sabe até ter uma casa própria, perdeu a esperança de ter uma faculdade, mas as coisas complicaram e você não teve recursos para isso. Você tinha algum tipo de sonho, que quem sabe você até nem gosta de pensar mais, porque as esperanças se foram. Aquele pai estava perdendo todas as esperanças, mas quando ele estava andando com a multidão e ele viu Jesus vindo, ele correu, ele saiu da multidão e foi até Jesus. Você está andando entre as multidões, mas saia dentre a multidão e venha até Jesus, que Jesus quer renovar os teus sonhos e teu projeto. Eu não sei qual o projeto, qual o sonho que você tinha, e os problemas fizeram você esquecer e perder a esperança. Mas nessa noite Jesus quer renovar. Se é um projeto, se é um sonho que está alienado a Deus, venha aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que ainda não é crente, também eu quero te convidar para você vir aqui à frente, aceitando a Jesus na tua vida. Jesus tem um projeto com você, meu amigo. Jesus está dizendo: vinde. Você tem dito muitas vezes: parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus esqueceu de mim. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você tem hora que você já disse: Senhor, a minha fé é tão pequena, eu não consigo ter fé. Você que tem dito: eu não tenho fé para receber essa bênção. Vem aqui que o Senhor quer ajudar na tua fé. O Senhor quer ajudar a tua fé. Essa noite o Senhor quer ajudar a tua fé. Aleluia. Ele quer renovar essa tua fé. Ele quer ajudar na tua fé. Aleluia.
E você vai crer em milagres que vão acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus projetos profissionais. Você tem projetos profissionais que se esvaíram. E agora mesmo, no meio dessa crise que o Brasil vive, você perdeu mais a esperança ainda. No meio da crise surgem oportunidades. E Jesus quer te abençoar, mesmo no meio das crises. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui para fortalecer a tua fé. É uma noite que você vai sair daqui com a tua fé fortalecida. Vem aqui à frente e deixa Jesus, deixa o Espírito Santo fortalecer a tua fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu creio em fé fortalecida aqui nessa noite. Quantas vezes você orou e até você sabe, parece que ficou pior? Não, só parece. O diabo quer distorcer, mas Jesus está aqui para te abençoar. E você vai sair daqui com a vitória, com o milagre. A vitória de Deus na tua vida, a vitória de Deus na tua casa, a vitória de Deus no teu casamento, na tua família, a vitória de Deus na vida dos teus filhos, a vitória de Deus na vida dessa criança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui para ajudar a tua fé. Derrame as tuas lágrimas perante o Senhor. Aleluia. Derrame a tua alma perante o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oramos nesse momento com o pastor Nirton. Aleluia. Oh, meu Deus, após ouvirmos a tua palavra, Senhor, essa palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, aqui estão à frente, Senhor, estas vidas que foram tocadas por Ti, e Tu conheces o coração, conheces o problema, a necessidade, a luta que cada um está enfrentando. Senhor, ajuda eles agora, acrescenta-lhes a fé, para que o milagre venha acontecer. Oh, Ramanda, Ricomendala, Machala, Bagai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, cremos, Senhor, que nesse momento Tu estás restabelecendo, Senhor, a fé, aumentando a fé de cada um daqueles que vieram à frente, porque eles vieram já crendo no milagre, numa solução. Pai, em nome de Jesus, realiza, Senhor, cumpre o desejo daqueles que vieram à frente. Ah, meu Deus, estas que estão com corações quebrantados aqui, Pai. Oh, atende, realiza o milagre para a glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nós ordenamos a bênção, a vitória. Senhor, restaura a fé, aumenta a fé, opera o milagre na vida de cada um deles que aqui chegaram confiante e esperando na Tua misericórdia. Jesus, nas Tuas mãos está todo o poder nos céus e na terra, o poder, Senhor, para restaurar, para operar o milagre da cura, o milagre, Senhor, na área material, espiritual, física. Meu Deus, opera agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos a bênção da restauração, a bênção, Senhor, da fé, crescendo para alcançar o milagre, para a glória do Teu grande nome. Pai, opera neste momento, para que ao saírem daqui, saiam daqui, Senhor, libertos, abençoados,
com a fé acrescentada e o milagre realizado. Em nome de Jesus, oramos e cremos nesta vitória pela fé, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Permaneça aqui ainda, irmãos. Aleluia. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, volte a sorrir, volte a sonhar. Esses sonhos que se perderam pelas complicações da vida, as esperanças que esvaíram-se diante dos problemas, mas volte a sonhar. Aquele pai voltou a sonhar na vida daquele filho, ele voltou a ter projeto na vida daquele filho, e você vai voltar a ter projetos, vai voltar a ter sonhos, e não vai ficar só nos sonhos, vai acontecer realidades de Deus na tua vida, em nome de Jesus.